A minha primeira formação foi em homeopatia. Depois, em 2011 até 2015, eu fiz uma segunda faculdade para complementar os estudos de homeopatia. Mas a homeopatia fez um sentido muito grande na minha vida, quando ela cuidou das minhas filhas, e uma das minhas filhas estava desenvolvendo uma depressão. E essa homeopatia maravilhosa, encantadora e mágica tirou a minha filha desse sofrimento. E a proposta para vocês é essa: é fazer vocês encontrarem uma terapia, algo maravilhoso que vai transformar a vida de vocês também. Perfeito, obrigada, Fernanda. Lisandra, quer se apresentar, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Não? Bom, então, né, como já me dedaram, né, eu sou a Lisandra, eu sou fisioterapeuta, acupunturista e homeopata também. E eu atendia, né, em hospital e atendi muita gente doente, muita criança doente. E eu falava assim, gente, não é possível que todo mês essa criança está aqui, todo mês essa criança está ruim. Trabalhei nas UTIs, né? Eu falei, gente, a gente está com o suprassumo aqui da alopatia e olha quanta gente doente, deve ter alguma coisa errada com isso, né? E eu fui partir em busca para que eu pudesse dar um tratamento melhor para os meus pacientes, né? E aí a homeopatia caiu no meu colo. E a minha primeira paciente foi minha própria filha também, né? A gente começa em casa. E a minha filha tem muita febre, tinha, né? Agora não, tinha muita febre. E, nossa, a homeopatia tirava a febre da minha filha, assim, com uma rapidez, com uma agilidade, não precisava ficar dando antibiótico, né? E aí eu falei assim, não, isso aqui é por aqui que eu vou seguir, entendeu? E hoje a homeopatia tá todo dia comigo, eu continuo como fisioterapeuta, mas eu tô agora em consultório próprio. E os meus pacientes, eles são todos de dor, né? Ortopedia, musculoesquelético, mas todo mundo sai com uma receitinha de homeopatia e, nossa, ajuda muito e eles adoram. E por que eles adoram? Porque faz efeito. E eu estou bem feliz e queria poder ampliar, né, o uso da homeopatia. Né? Trabalhei nas UTIs Covid e eu não consegui, mas minha vontade era levar a homeopatia escondido para aqueles pacientes lá, para diminuir o sofrimento deles, né? Mas não foi possível. Então é isso, eu acho que a homeopatia é uma grande arma para aliviar o sofrimento de muita gente. Então, eu estou aqui apaixonada, tentando estudar cada vez mais, e com a meta de fazer a vida dos meus pacientes, e a minha e da minha filha e da minha família cada vez melhores. É isso. Obrigada, Lisandra. São duas professoras parceironas aí do Instituto, né? Que nos conhecemos quando eu mudei aqui para São Paulo, que eu vou contar um pouquinho dessa história aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. A grande? Então, pessoal, eu vou contar um pouquinho da história, né, do Instituto, como que surgiu, é uma coisa bem rapidinha, eu vou falar com vocês, depois a gente já vai começar a aula com a professora Fernanda, mas para vocês saberem da onde que veio, né? Como que a gente chegou até o Instituto, a minha caminhada do professor Francisco, até a gente chegar onde está hoje, né? Então, eu sou a Flávia Baritz, eu sou a diretora e professora do Instituto Flávia Baritz. Eu também sou fisioterapeuta, assim como a Lisandra, e homeopata.
né? Então, eu tenho a graduação de fisioterapia. Eu me formei aqui em São Paulo em 2005. Já tem um tempinho aí dessa caminhada. Então, em 2006 eu me formei, né? 2005 eu me formei em fisioterapia e 2006 eu fui para Minas. Minha mãe é mineira, meu pai é paulista, e eu fui parar, não coincidentemente, né? Para quem acredita aí nas histórias familiares, constelação familiar, psicogenealogia, eu fui parar na cidade onde minha mãe nasceu, no interior de Minas Gerais. E lá que eu iniciei a minha caminhada. Eu era fisioterapeuta da cidade, da prefeitura, numa cidade chamada Coluna, divisa do Vale do Jequitinhonha com Mucuri. E foi um lindo aprendizado que eu tive lá, né? Um crescimento pessoal, um crescimento como profissional. Eu tenho muita honra de ter passado 5 anos da minha vida nesse lugar. Só que eu não estava contente só de fazer fisioterapia, né? Só de atuar como fisioterapia, porque eu sempre acreditei que as doenças tinham um cunho muito mais profundo. Então, inclusive na faculdade, eu inventava, né, coisas para fazer além da homeopatia. Então, eu queria sempre fazer argiloterapia, massagem Ayurveda, que eu fazia já cursos, porque eu acreditava que tinha algo além ali do corpo físico. Então, já em Minas, em 2009, eu me especializei em medicina tradicional chinesa, comecei a atuar, e em 2010, eu morava nessa cidade, né, de Coluna, e foi o curso de homeopatia da UFV para lá. Então, eu iniciei o curso de homeopatia e foi lá que eu me descobri. Quando eu vi a homeopatia, senti na pele mesmo de tomar homeopatia, né, eu que tomei primeiramente para acreditar, porque eu não acreditava na homeopatia, eu tive um fascínio e comecei já os atendimentos. E na época eu fazia os atendimentos voluntários. Eu tinha orientação da minha professora e fazia atendimento para a cidade inteira. E chegou no momento que as pessoas não estavam me procurando mais para fisioterapia, mas estavam me procurando para homeopatia. Então, minha ficha começou a cair dessa grande mudança, não somente no físico, mas no mental, energético, espiritual daquelas pessoas. Em 2013, então, fiz a iniciação, né, da homeopatia, me formei, comecei a atuar, e em 2013 eu tive o convite da UFV para ser instrutora de curso. Na época, minha professora, que é essa daqui, a Ellen Sônia Maria Duarte Rosa, que eu tenho muita gratidão, sou amiga, muito amiga dela, né? Até hoje ela mora lá em Teixeira de Freitas, na Bahia. Ela me chamou para ser instrutora porque ela estava indo para Teixeira, ela já tinha falado de mim para o professor Casale, e ela gostaria de me colocar como instrutora daquela região. Então, foi aí que eu comecei a minha jornada, em 2013. Na época, eu ministrava cursos com o marido dela, porque ela tinha exclusividade no Instituto Federal Baiano, onde ela era professora na época. E iniciei a minha jornada lecionando na cidade de Minas Gerais. Bem, em 2014, eu conheci o meu marido, o Francisco, que vocês vão conhecer amanhã, né? Ele trabalhava em uma farmácia. Então, imagina, eu estava montando um projeto social na cidade onde eu morava, que nessa época eu morava em São João Evangelista, e eu já estava num projeto social com homeopatia e terapias integrativas, e o Francisco estava em uma farmácia totalmente alopática, ministrando remédio para todo mundo, tarja preta para quem precisava. E aí foi um choque, né? Porque nós nos conhecemos, nós nos apaixonamos, mas totalmente diferente do outro. E ele falava para mim, ele falava, eu tinha matéria de homeopatia e achava que era uma aguinha. Eu não acreditava naquilo.
E amanhã ele vai contar a versão dele, né? Mas a minha versão hoje é que na época ele estava em um processo bem difícil, ele tinha saído da cidade onde ele se formou, em Patos de Minas, voltou para a casa dos pais, em Virginópolis, e montou a farmácia. Estava em todo um processo um pouco depressivo, e eu identifiquei ele como uma personalidade de Arsênico Album, que quem é homeopata sabe como é arsênico, né? Muito ansioso, muito sistemático. E eu propus para ele, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você está tomando esses remédios, você está vendo que não está adiantando, vamos tentar com homeopatia? Aí ele virou o olho, ele vai contar amanhã que ele só tomou para me conquistar, mas ele começou a perceber melhora. Então, imagina, um farmacêutico que decorava a bula, tomou um medicamento e começou a ver o efeito. Nisso que ele começou a ver efeito, ele falou, opa, peraí, esse negócio não tem como ser só aguinha. Eu vou atrás, né, muito curioso e muito sistemático, precisava entender por A mais B o que estava acontecendo, né? Então, vocês vão ver, inclusive as aulas dele, né, são bem diferentes da minha e cada um tem a sua particularidade, assim como as outras professoras, né? A gente tem cada uma a sua característica, o que é muito legal, né? O que eu acho que é maravilhoso. Imagina se todos nós fôssemos tudo igual, né? A aula toda igual e a gente pensando a mesma coisa. E aí ele foi fazer especialização no Instituto Lamasson, em Ribeirão Preto. Então ele ficou por 2 anos, na época nós morávamos em Guanhães, ele ficou por 2 anos viajando 12 horas de ônibus, ou quando ia de avião dava quase a mesma coisa, que para ônibus até Belo Horizonte para Ribeirão Preto de avião, volta, era assim, né? E segunda-feira tendo que pegar no batente. E aí ele foi olhando esse outro mundo, que é o mundo da homeopatia, né? Um mundo que era novo para ele, um mundo que ele não imaginava. Esse é o professor Casale, de Viçosa, para quem nunca viu a carinha dele, né? Essa foto tem uns, sei lá, uns 10 anos não, mas uns 8 anos atrás. Foi num evento que eu participei lá em Teixeira de Freitas. E aí, em 2015, eu dei o início ao projeto social de atendimento voluntário, e esse projeto, eu acredito que exista até hoje, pelo que eu ouvi, né? E atende aproximadamente 200 pessoas por mês. Foi um projeto que eu e uma grande amiga que é professora também do Instituto, a Patrícia Lage, ela é doutora em fitotecnia, eu e ela, nós iniciamos esse projeto social na cidade, né? Então, foi algo, assim, muito forte, foi uma época muito importante na minha vida, que eu guardo com muito carinho, porque realmente fez a diferença para uma cidade inteira, né? E para nós também, que participamos desse projeto tão bonito que contribuiu para a cidade. Nisso eu fui, né, participando de diversos encontros de homeopatia, então foi em Timóteo, Peçanha, Teixeira de Freitas, Ipatinga. O UFV na época fazia muito encontro, muito evento, né, nas pastorais, fazia evento de fim de semana, era muito rico, e eu sempre ia para dar alguma palestra. Bem, 2016, e aí, né, nós começamos a namorar, eu engravidei, em 2016 nasceu o Bento, esse é o Bento, meu filho, e o nome dele é em homenagem ao Bento Muri, que foi quem trouxe a homeopatia para o Brasil. Então, imagina, 2 homeopatas, né? Depois disso, o Francisco, ele não deu conta, depois da homeopatia, pessoal, ele não deu conta de manter a farmácia, porque as pessoas chegavam, ele encaminhava para mim, eu indicava homeopatia, aí ele começou a comprar chás para deixar na farmácia, mas ninguém sobrevive de chás, então eu indicava homeopatia, indicava o chás, comprava da farmácia dele, o pessoal chegava com receita de tarja preta, ele indicava floral, então falou, ó, não vai ter jeito, e ele fechou a farmácia.
E aí nós começamos um outro processo que fomos para Diamantina, né? Depois disso a gente foi para Diamantina, eu já estava grávida do Bento, e aí decidimos ir para lá. A gente estava com 3 turmas, já era a 3ª turma que a gente abriu, né? É uma cidade que foi muito rica de cursos, 3 turmas muito cheias, muito grande, o curso era presencial todo, né? 100% presencial, e aí nós decidimos ir para lá, e com isso ele passou também na prefeitura, né? Ele acabou arrumando emprego, enfim, nós ficamos por 3 anos lá. Foi uma época bem importante também. Então, a gente já deu umas rodadas, né? Por aí. 2016, nós iniciamos os nossos cursos na plataforma do Instituto Flávia Baritz. Então, 2015, o Francisco, né, eu e o Francisco, nós abrimos o Instituto, realmente, né, o MEI, a empresa, e começamos a ministrar cursos online com o nosso nome. Então, a gente dava os cursos de extensão por Viçosa e começamos a ministrar outros cursos com o nosso nome. 2018, a Clarinha nasceu, nossa filhinha mais nova. 2019, né? Já falei que a gente começou esse projeto social. E nisso eu nunca mais parei de estudar. Então, a homeopatia, ela veio como um grande aliado nesse trabalho todo de acupuntura, fisioterapia. Depois eu me aprofundei em outros cursos também. O ano de 2020, nós fizemos parceria com a escola da Índia, né, com o médico indiano, Dr. Samir. Nós fizemos parceria com a escola também indiana, The Health Solution, na Índia. E o professor Samir, ele é um grande parceiro nosso, porque ele sempre está ministrando os cursos. Ele está há 2 anos, né, nessa caminhada com a gente. Então, um pouquinho, né, do que está sendo a minha jornada na homeopatia. Eu continuo estudando homeopatia, assim como todos nós. Quem é homeopata, quem é professor que está aqui, nós nunca paramos. E esse encontro é para convidar realmente vocês, muito além de apresentar curso, é convidar vocês a olharem a fundo a homeopatia, os benefícios da homeopatia, o tanto que a gente pode progredir com a homeopatia e nos desenvolvermos cada vez mais saudável. Porque a homeopatia, ela não é só para o corpo físico, ela é para o físico, para o mental, para o emocional e para o energético espiritual. Porque o primeiro estágio de adoecimento é no nosso corpo espiritual. Se nós estamos equilibrados energeticamente e espiritualmente, o nosso corpo não adoece. Então, toda a forma de como nós olhamos, interpretamos e trazemos as informações do nosso sistema é o que vai fazer a gente adoecer ou estar saudável. E a homeopatia, ela vai trabalhar em todos os campos. Então, antes de passar para a professora Fernanda, e depois eu vou voltar a falar um pouquinho, o que é importante vocês saberem? A homeopatia trata o doente. Então, quando vocês pensarem assim, será que a homeopatia trata dores de cabeça crônica? Será que a homeopatia trata menopausa, sintomas de menopausa? Será que trata obesidade? Ele vai tratar a pessoa, né? Então, ele vai tratar a Márcia, a Aline, a Monique, a Elisa, a Aparecida. E não é a doença de vocês. Porque nós, homeopatas, nós olhamos para o todo. O físico, mental, emocional, energético, espiritual. Por isso que a homeopatia é tão eficaz. Porque o meu medicamento é diferente do medicamento de vocês, mesmo que
os nossos sintomas sejam parecidos, porque cada ser é único. Então, nós vamos, esses 3 dias, passar um olhar, um pouquinho de protocolo, porque a gente tem, né, os medicamentos que vão ajudar nesse processo e que tem maior característica de pessoas que tenham as personalidades que adoecem, porém, nunca se esqueça, a homeopatia trata a pessoa, o doente, o desequilíbrio, e não a doença. Tudo bem? Vou passar agora para a professora Fernanda começar a apresentação dela. Eu vou tentar, então, abrir aqui o material. Ok. Peraí, deixa eu voltar aqui. Compartilhamento. Vou buscar o material. Vocês estão conseguindo ver? Tá abrindo aqui. Conseguiu? Abriu? Ainda Abriu não. para todos. Eu vou tentar ampliar Aí, a deu. imagem. Ampliou, né? Isso, abriu. Já está na tela cheia, né? Então, nós vamos aqui mostrar para vocês um pouquinho de como nós vamos trabalhar esse curso, né? Como que nós vamos cuidar com muito carinho da homeopatia, qual é a visão que um homeopata deve ter frente à doença e ao doente. A homeopatia veio para mim por conta da doença da minha filha, que também era uma paciente que já estava uma candidata séria a tomar uma tarja preta com 5 anos de idade, e o pediatra dela, ele me alertou e disse, mesmo que a escola está apontando, a psicopedagoga está apontando que a sua filha está desenvolvendo uma tristeza social, e eles recomendam que você leve a uma psicopedagoga, e a psicopedagoga indica um neurologista para que prescreva um remédio controlado, eu vejo que você não deve aceitar isso, porque a homeopatia tem recursos e ferramentas para libertar o sofrimento da sua filha. E foi isso que eu fiz, foi esse caminho que eu escolhi seguir. Então, eu, mãe, já de 2 filhas, sendo uma menina de 5 anos com uma depressão, não estava aceitando aquele sistema. Então, eu aceitei o tratamento da homeopatia, e isso não só cuidou da minha filha, mas como cuidou de todo o contexto familiar. E eu me encantei por isso, e ele foi uma das pessoas que me incentivou a ir buscar esse estudo. Então, em 2006, eu entrei na UFV, fiz o curso, depois, em 2008, eu já estava ministrando algumas aulas, em 2009, eu me formei, aí, em 2011, eu fiz uma outra faculdade. Então, mesmo sendo hoje da área da saúde, eu primeiro fui mãe, e eu, como mãe, percebi que eu poderia contribuir muito para a minha família. E foi pela minha filha que eu comecei essa caminhada. Vocês, mesmo que não sejam da área da saúde, muito vocês podem aprender e ajudar as pessoas que vão buscar ajuda com vocês. Muitas pessoas sofrem, muitas pessoas estão presas a um sofrimento, muitas vezes equivocado. E a homeopatia é uma ciência a ser respeitada, e ela tem, sim, um modo de ação, um modo operacional que funciona, que traz resultados. E é isso que nós queremos levar para vocês, compartilhar com vocês, dividir esse conhecimento para mais pessoas que vão poder contribuir com todo o universo que está ao nosso redor. Então, nosso curso, ele está moldado em doença, doente, tratamento, opções e acompanhamento. Então, no nosso protocolo de aulas, nós trabalhamos também uma matéria que é alimentação saudável e homeopatia. Essas duas ações têm que andar juntas, porque muitas vezes o paciente adoece porque tem um estilo de vida errado, tem uma alimentação inadequada.
Então, essa visão de alimentação saudável, de vida saudável, nós temos que trazer para um homeopata formado, porque elas andam juntas, elas estão linkadas, elas estão unidas para que você tenha um ser melhor, um ser menos adoecido. A homeopatia e a alimentação, qual é a relação da homeopatia e alimentação? Um homeopata procura também demonstrar a importância da educação alimentar na vida de todos, podendo prescrever medicamentos importantes no processo do equilíbrio do paciente que necessita. Ele poderá tratar com sucesso fatores de estresse que proporcionam muitos desequilíbrios metabólicos e que levam pessoas a comer demais. Então, a Flávia foi muito clara quando ela disse que a gente não pode separar, né, essa imagem aqui de que você tem uma saúde mental ligada a uma saúde física, uma saúde espiritual. Tudo está conectado e tudo isso tem que estar equilibrado em um indivíduo. Tomar alopatia só está mascarando um problema e aí o paciente volta a adoecer. Foi esse gatilho que despertou Samuel Hahnemann quando ele percebia, ele sendo um médico clássico formado, ele percebeu muito rápido que tratava e adoecia, tratava e adoecia. Por isso que ele se aprofundou nos estudos da homeopatia para trazer o bem-estar total, com a totalidade do bem-estar ao indivíduo. Os estudos são magníficos. Alimentação adequada é um dos fatores mais importantes para a saúde do ser humano. Para isso acontecer, precisamos ter em mente que algumas diretrizes devem ser seguidas. Então, nós temos aqui 4 leis básicas na alimentação que nós vamos ensinar vocês, que é a lei da qualidade, da quantidade, da harmonia e a lei da adequação, que muitas vezes passa desapercebido em nosso dia a dia. Não sabemos alinhar o que está justo, adequado, qualidade, harmonia, equilíbrio, com o nosso dia a dia muito estressante, isso se perde. E aí você perde o foco de uma alimentação saudável. Vamos também mostrar para vocês diferenciarem a fome física da fome emocional. Quantas pessoas alimentam mais a fome emocional do que a fome física? A fome física, ela nada mais é, né, do que uma fome que aumenta aos poucos, não é seletiva, a vontade de se alimentar, aparece em média após 3 a 5 horas da última refeição, desaparece quando comemos e dá sinal que estamos satisfeitos. Após a refeição, traz satisfação. Muitas pessoas não sabem identificar. Será que eu estou com uma fome fisiológica, de fato, que eu preciso me nutrir? Ou eu tenho uma fome emocional dependente? E essa fome emocional dependente de preencher vazios na nossa vida é que é um prato cheio para a doença. É aí que a homeopatia entra nessa fome emocional para avaliar do que de fato você tem fome, de carinho, de afeto, de atenção, de companhia. Qual é a sua fome? A homeopatia entra com excelência para tratar esse tipo de paciente, porque na alopatia isso não é visto dessa forma, mas na homeopatia nós temos peculiaridades. A síndrome metabólica, né? A gente vai falar um pouquinho hoje disso, assim, uma pincelada para vocês entenderem. Quantas pessoas na pandemia já estavam com a saúde meia-vida? Essas pessoas que estavam já com a saúde meia-vida foram as pessoas mais prejudicadas na pandemia. E o quanto a pandemia contribuiu para a obesidade. Então, a obesidade, né, ela vai levar o paciente a uma síndrome metabólica. O que vem a ser essa síndrome metabólica? É uma hipertensão arterial desequilibrada, é um colesterol alto, é uma diabetes com uma glicose também elevada. Essas 3 doenças juntas somam uma doença chamada síndrome metabólica, e que também levam o paciente a uma obesidade. Os fatores de risco para a síndrome metabólica: a idade acima de 40 anos,
pode acometer as mulheres na menopausa, os maus hábitos alimentares, uma dieta muito rica em carboidrato e gorduras, tabagismo, um sobrepeso, que calcula-se o IMC, sedentarismo, e há histórias familiares de doenças genéticas, doenças familiares que nós trazemos. E vejam só o mapa da síndrome metabólica, tendo aqui no meio da tela, em amarelo, a obesidade. É uma distribuição de tecido adiposo abdominal. Esse tecido adiposo adoecido, ele ramifica para essas circunferências em vermelho ao redor dela, que vão levar à resistência insulínica, problemas de vasodilatação, vasculares, dislipidemia, que é o colesterol, e a hipertensão. Acontece que o paciente com esse tipo de patologia já circulando em sua vida, em seu sistema, ele também atribui outras doenças que estão aqui na terceira circunferência. Artrite, ataques cardíacos, síndrome do ovário policístico. Então, uma doença vai crescendo e atribuindo outras doenças. Isso vai ficando cada vez mais complicado. E aí, o paciente começa a tomar mais medicação. É onde toda a confusão começa. Porque muitas vezes ele vem reclamar para mim, ou para a Lisandra, ou para a Flávia, ou para o professor Francisco, a seguinte queixa: eu tenho dores musculares, eu tenho fadiga, eu tenho cansaço. E, na verdade, aquela simvastatina que ele usa para o colesterol é uma das causadoras dessa fadiga, desse cansaço. E esse cansaço pode levar esse paciente a uma depressão. E essa depressão vai levar esse paciente a ser refém de um sistema que já não está funcionando. É onde o homeopata entra e pesquisa e encontra que aquele modo operante do paciente está inadequado. E aí nós conseguimos reajustar toda a linha de vida dele, todo o modo operante dele, como ele se comporta, qual é a maior busca, o que ele gosta mais de fazer, como ele se comporta nas contrariedades, que são pesquisas que só o homeopata pode fazer, porque isso está dentro do nosso mapa, esse mapa mental, que nós, com certeza, nós ensinamos vocês a destrinchar isso com muita peculiaridade. E a gente também prescreve fórmulas. Quando eu pego um paciente que já tem essa complexidade de doença, a primeira coisa que eu faço é um detox. Eu preciso desintoxicar esse paciente. Então, nós temos aqui um exemplo, aplicamos uma anamnese, que é um questionário específico do homeopata, fazemos uma avaliação dos seus hábitos alimentares e a recomendação dos remédios homeopáticos. Podemos começar com um trio aqui, um trio detox, para aliviar aquele fígado que está sobrecarregado. E, num segundo momento, já podemos prescrever um medicamento que vai cuidar desse paciente como um todo, que vai trazer ele de volta para o seu equilíbrio, de volta para a sua vida, que vai libertar esse paciente desses sofrimentos. Outra doença que muito tem aparecido nos consultórios também são as dificuldades de memória e concentração. O quanto o nosso dia a dia nos cobra, quanto ele é tenso, quanto ele é denso, quanto ele é hostil, e leva o paciente a perder a sua capacidade de memória e concentração. O quanto isso é danoso para o paciente. E o quanto isso reflete no nosso dia a dia, né? Então, nós temos aqui também um estudo maravilhoso, aulas com temas específicos de idoso, de doenças mentais, de transtorno por compulsão alimentar. Nós temos temas específicos, com fórmulas específicas, medicamentos específicos para tratar essas doenças, que já a alopatia dá isso como crônico, muitas vezes como incurável. Então, principais causas de perda de memória: o estresse e essa ansiedade, que tanto nos acompanha. Muitos pacientes, hoje as crianças falam de ansiedade, o jovem, o homem adulto, o idoso, todos nós trazemos para a consulta essa ansiedade.
que está sempre ao nosso lado. Então, esse estresse e essa ansiedade que é um medo do desconhecido, e que muitas vezes leva a pessoa a pânico, leva a pessoa a transtornos, porque não tem uma ansiedade bem tratada, ela não está tratada no seu núcleo central. Quantas pessoas têm a falta de atenção, desenvolvem a depressão? Quantas mulheres estão desenvolvendo um hipotiroidismo por conta de alimentação inadequada, excesso de medicamento? Quanto que essa falta de vitamina do complexo B está deficitária na vida das pessoas? O uso de medicamentos, o excesso de uso de medicamentos para ansiedade. Tem pessoas que chegam na consulta com 2 psicoativos. E a pessoa está intoxicada, doente e intoxicada também por medicamento. Uso de automedicação. O brasileiro adora fazer o uso de automedicação por conta própria. Já tem uma dor, já vai na farmácia, um pronto atendimento. Isso tudo acontece de maneira muito corriqueira. Todos os dias as pessoas se automedicam. O dormir menos de 6 horas. Nós temos uma aula sobre isso também, a higiene do sono, e que vão levar a pessoa a essa demência e essa doença do mal de Alzheimer. Ter mal de Alzheimer na idade avançada é até aceitável. Agora, ter mal de Alzheimer numa idade de 40 a 50 anos, aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa que fez com que ela precocemente tivesse uma doença nesse peso, nessa responsabilidade. E a homeopatia tem muito remédio, muito recurso, tem muita ferramenta para você libertar o paciente. E eu não podia deixar de falar de um assunto que é uma das especialidades do professor Francisco. Ele adora falar dos sais de Schussler. Os sais de Schussler é uma aula maravilhosa, encantadora, que são 12 sais que equilibram o ser humano. São sais que nutrem as nossas células. Então, é uma ciência, é quase que uma ortomolecular, a nutrição celular. E o quanto isso faz a diferença na nossa vida. As crianças podem tomar, os nossos pets podem tomar, o idoso pode tomar, a gestante pode também. Então, quantas coisas maravilhosas o estudo da homeopatia tem disponível para mim, para você, para as pessoas que moram com você. Se você faz o curso, se forma e utilizar a homeopatia para você, para sua família, para quem está próximo a você, você já teve ali um grande ganho, porque você vai libertar a pessoa de um sistema que já está inadequado. Então, nós temos aqui apenas uma pincelada de como vai ser o nosso curso, o conteúdo, a riqueza de informações, a riqueza de literatura, que nós também damos bônus, né, Flávia? Flávia e Lisandra, nós damos muito bônus na aula. Literaturas de complemento, damos receita, acompanhamento, damos apoio. Então, vocês não ficam sozinhos, vocês vão estar sempre acolhidos por nós. E o que nós queremos hoje, a proposta do curso, é trazer mais pessoas para esse conhecimento, para esse universo, acolher vocês com carinho, acolher vocês com tudo que a homeopatia tem para oferecer. E fica aqui o meu agradecimento, espero que todos possam contribuir, todos possam vir junto conosco para nos ajudar. O mundo precisa de nós. Muito obrigada pelo carinho, oportunidade, é uma honra poder fazer parte desse corpo docente. Obrigada, Flávia, gratidão. Muito obrigada, Fernanda. Que maravilha de aula. Fernanda, vamos sugerir aqui, né? A nutricionista. Espera aí, que tem uma mensagem aqui de uma Nutri. Se é possível, em algum momento, se poderia colocar o Trio Detox. Celine, Celine? Beijo para você. De novo aqui na tela? Isso. Na tela? Tá. Mas esse material eu vou colocar disponível nos grupos, porque ele está em PDF, então nós vamos disponibilizar.
tá bom? Eu fiz ele justamente para a aula inaugural, tá? Perfeito. Mas tá Fala aqui, só um pode pouquinho tirar. dele, Fernanda. Tá, então vamos lá. O trio detox hepático, né? Então eu tenho aqui 3 medicamentos maravilhosos: cardos marianos, xelidônio e licopódio. Todos os 3, eles vão fazer um papel detox hepático de bile, de fígado, ele tem função inclusive digestiva, ele tem função renal. O que eu preciso? Descongestionar o sistema hepático do paciente que está sobrecarregado com gordura, com alimentos mal processados, com medicamentos. Então, eu tenho que aliviar essa função, né? A função fisiológica do fígado, da bile, do pâncreas. Ele tem que fazer esse primeiro ajuste. Então, fala-se muito em detox, detox. Então, o pessoal começa a tomar suco detox. Mas aqui eu tenho um trio maravilhoso. Dá para começar, dá para iniciar um tratamento já com esse trio. Aqui é um vegetal e aqui também um vegetal. São 3 plantas vegetais, 3 medicamentos vegetais que têm uma função metabólica para melhorar o fígado, para descongestionar, melhorar o metabolismo daquele corpo, aquele organismo que está sobrecarregado, que não está conseguindo metabolizar direito as moléculas da alimentação. Então, já iniciamos com isso. Ele é maravilhoso, eu sempre recomendo, eu inicio muitas vezes por ele, porque é aqui que você consegue aliviar o metabólico do paciente. Então, através da excreção de fezes, de suor, de urina, ele vai perdendo aquela toxicidade que ele tem. Então, eu sempre inicio com ele, tá? Perfeito, Fernanda. Tem mais uma pergunta: se pode ser todos juntos ou em vidros separados? Pode ser todos juntos num vidro só. Pode. Perfeito. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Professora Fernanda, fiquem à vontade. Pode abrir o áudio, o vídeo, pode perguntar. Qual que é o seu Instagram, Fernanda? Vou colocar disponível também no grupo, doutora Fernanda Homeopata. Aí eu vou colocar disponível para todos também, tá bom? Perfeito. E aí, eu vou só complementar aqui, né? Porque a professora Fernanda tem um olhar maravilhoso, fez toda a diferença para o nosso instituto, o olhar da nutrição, esse olhar tão integrativo, né? Ela também participou, vai voltar a participar da Homeopatia Solidária, que são os atendimentos que os nossos alunos fazem voluntário, que é o estágio que nós temos dentro da homeopatia, do nosso curso de homeopatia, com a professora Elisandra, né? Eu e a professora Elisandra, a professora Fernanda vai entrar esse ano novamente, com os atendimentos da Homeopatia Solidária. E a gente gosta de falar que, assim, é muito interessante os nossos olhares, porque a minha visão como homeopata é essa. Eu adoro esse protocolo, Fernanda, amo de paixão, porque ele faz muita diferença, até quando a gente dá aquela exagerada do fim do ano, né? Aquela exagerada de festa, né? De aniversário, ele também funciona, assim, de pronto-socorro para a gente se sentir mais leve. E também eu gosto de falar da função do fígado, né? Porque o fígado, para a medicina chinesa, ele é o órgão da raiva. Então, muito do que a gente muitas vezes percebe nas personalidades que tem essa raiva, ou para a leitura biológica, o fígado é o órgão que adoece por medo de passar fome. Então, se tem alguém na família que já passou e eu trago essa informação no meu sistema, ou se eu já passei fome, o que o fígado faz? Ele vai condensar, ele vai se sobrecarregar para falar, opa, peraí, eu vou estocar isso aqui porque eu não posso morrer de fome. Isso mesmo, né, Aline? É o medo da falta de comida, falta de fé, falta de esperança.
Exatamente. Então, juntando todas as nossas, né, as funções daquele órgão, a gente consegue trazer um entendimento do físico, do mental, do emocional e o energético espiritual que aquela pessoa precisa naquele momento. E é tão importante, né, essa matéria, que é uma das matérias que nós temos no nosso curso, que é de nutrição. Por quê? Porque a partir do desintoxicar do fígado, eu vou melhorando a minha mente, eu vou melhorando o meu espiritual, eu vou olhando para o mundo com uma forma diferente, eu vou percebendo e sentindo o meu espírito mais leve, né? Então, tanto a gente tratar esse físico, que é o que a professora a professora Fernanda traz, a professora Lisandra também, né? Vai falar do detox, as meninas do detox, né? Da limpeza, vão limpar tudo aqui. Então, tanto essa visão delas, que elas trazem de limpar, e essa limpeza no físico, tanto que melhora no mental e emocional, eu gosto muito do meu olhar, né? Desse olhar que é igual e diferente, né? Nós nos complementamos, que é o que o emocional espiritual traz para o adoecimento do corpo. E também para o epigenético ou doença hereditária, que a gente fala, né? Então, nossas matérias se completam, né? A gente traz esse olhar que vem complementando aí todo esse aprendizado que nós temos no nosso curso, né? A Sandra está falando... Oi, pode falar. Eu vejo que os pacientes, eles vêm nos buscar com um pedido, implorando um socorro, e eles querem resultados. Quando você entra com uma fórmula detox, com essa proposta de alívio, né? E começa a aliviar o mental, ele vê que trouxe resultado, ele é imediatista também. Então, ele quer aquele corpo leve, mas a mente também. Mas a mente acontece primeiro. Nós que somos homeopatas sabemos a ordem de que aqui primeiro, né, começa a aliviar para que o corpo funcione melhor. Então, quando ele percebe e vê que uma medicação de choque entrou, começou a mexer com ele, começou a aliviar, eu estou melhor, estou menos irritado, menos raivoso, menos inquieto, menos ansioso, menos agitado, eu estou conseguindo olhar melhor para meu alimento, estou comendo menos, já estou me sentindo melhor, eu tenho um terreno biológico mais leve, com menos erva daninha, para poder trabalhar um simílimum com muito mais pureza. Porque quando eu olho para o indivíduo, eu vejo ele como um terreno cheio de erva daninha, mas existe uma erva boa, existe ali um fruto bom, que é nativo dele, mas eu não consigo enxergar porque ele está todo intoxicado. Você alivia essa toxicidade, ele vem mais puro para você, numa segunda etapa. E essa pureza que eu quero atingir, essa pureza de dados, a fonte de dados, ele é meu banco de dados. Então, eu tenho que ter ele mais leve, menos intoxicado, menos impuro, para que ele contribua mais com a anamnese, mais puro para poder eu chegar num simílimo melhor. Então, na homeopatia, é aquela velha regra, né? A primeira lei, semelhante cura semelhante. Mas na homeopatia, menos é mais. Então, quanto mais informação o paciente me dá, menos remédio ele vai tomar. Só que ele vem muito doente, então eu tenho que limpar para depois cuidar com excelência. Perfeito. Isso mesmo, Fernanda. Muito bom. Gratidão por essa aula incrível, né? Gente, isso é só dar um gostinho, né, de cada aula. Ai, então, a gente dá esse gostinho, né, para vocês, porque amanhã vai ter mais uma aula do professor Francisco, eu olhando a Fernanda, o professor Francisco, e na quarta-feira eu vou falar um pouquinho, a professora Elisandra, tá? Gente, sigam, o que eu falei lá no grupo, tá? Os nossos brindes vão para as pessoas que tirarem foto. Fernanda, muda a sua tela aí. Podia deixar lá. Desculpa. Pode deixar na sua telinha lá, da homeopatia e alimentação. Tira foto, posta no Instagram de vocês e marca a gente,
Doutora, coloca aqui para o pessoal, Fernanda, Lisandra, e eu vou colocar do Instituto, porque no final, Voltar. Deixa eu quarta-feira tentar vai ter voltar. brinde. Coloca no Deixa eu chat. tentar Aqui, ó. voltar lá. Não estou conseguindo voltar lá. Ah, Ah, é tá. que acabou apagando apagou saiu do arquivo. Ah, entendi. Tudo bem, não tem problema. A Lisandra, Vou tentar coloca aqui voltar. para gente, Lisandra, o seu Instagram e o da Fernanda e o do professor Francisco. Tem que marcar nós que a gente vai. Nós vamos dar brindes para quem marcar a gente nos 3 dias e falar se gostou da aula ou não, tá? Se gostaram da aula, amanhã a Ó, gente consegui vai... voltar. Eu consegui Isso! voltar. Muito bom! Consegui voltar. Aí, tá? Tirar foto e marcar a gente que amanhã vai ter mais um aulão e na quarta-feira vamos fechar também, né, Lisandra? Ó, Lisandra, conta um pouquinho para o pessoal assistir sua aula de quarta. O que que você vai dar para eles? O que que você vai ensinar? Olha, eu preparei uma aula sobre manejo de febre e resfriado. Mas deixa eu contar que eu acabei de perder todo o material Não perdeu. e eu vou ter que fazer tudo de novo. Mentira! Isso é uma possibilidade, uma oportunidade para a gente fazer melhor, né? Então eu vou ter que fazer o material de novo. Mas é isso, gente. Porque a gente está falando, como vocês falaram, o paciente é muito imediatista, né? E a homeopatia na doença aguda, principalmente na febre, né? A homeopatia na criança, eu acho que ela é fundamental, acho que ela tinha que ser a terapia número 1, entendeu? Então, a proposta do material é como é que você acompanha uma criança, geralmente criança, adultos também têm febre, mas não assusta tanto, né? A criança, quando fica com febre, os pais ficam muito desesperados, a família fica muito desesperado. E tratar a febre com homeopatia era um pouco diferente do que a gente espera com a alopatia, entendeu? Então, eu queria contar como é que é feito esse universo, como é feito esse controle da febre para que as nossas crianças não precisem cair no antibiótico e não cair naquele ciclo doença, antibiótico, antibiótico, doença, doença, antibiótico, antibiótico, doença. É isso. Perfeito! Ai, que eu já quero assistir. Quarta-feira, imperdível. E amanhã é surpresa, que a aula do professor Francisco vocês não podem perder. Para não ficar maçante, é 1 hora de aulão. E aí, ó, 3 dias seguidos a gente vai disponibilizar todo o material, tá, pessoal? Professora Fernanda, o Instagram tá aqui. Ah, o meu Instagram? Vou passar aqui, ó. Doutora Flávia Baritz, tá? Lisandra passou o seu, Fernanda passou o seu. Vou passar já já. Ótimo. E do professor Francisco também. Tá. Pessoal, quem gostou aí da aula, vocês acham que aprendeu para aprender um pouquinho? Quem já é homeopata só relembrou, né? Mas foi bom vocês terem participado aqui com a gente, né? Saber um pouquinho como a gente funciona, como é a nossa didática, né? Essas 3 mulheres poderosas, amanhã vão conhecer o Francisco, né? Um ex-farmacêutico, não, ele ainda é farmacêutico, mas ele dá aula de homeopatia, ama homeopatia, né? Tá aqui com muita dedicação para a gente também. A Fátima aprendeu muito, legal, muito bom, porque, gente, mesmo quem é homeopata, a gente acaba aprendendo muito toda aula, se a gente for assistir, ver. Eu pego a aula das meninas para assistir, eu fico encantada, né? Dá vontade de fazer todo o curso novamente, né? Mas que bom que vocês gostaram. Fê, você pode fechar
É o Fechar. compartilhamento. Vou fechar. Pronto. Gente, então é isso. Amanhã tem mais. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Olha lá o Instagram de nós 4, tem bastante conteúdo. Passa lá para ver. Tira fotinho, marca a gente, que no último dia a gente vai contar aí para vocês o que vai acontecer. Agradeço muito a presença do pessoal de Sinop que está aqui. Ah, André, que graça, gente. Alex, ai, muito bom ter vocês aqui. Os meus alunos, né, que já, a Mônica, que está aqui de Sinop também, meus alunos que já formaram, os que estão formando, e quem eu não conheço também, foi um prazer enorme ver a carinha de vocês, né? Para a gente é uma grande satisfação, adoro ver os rostinhos assim. Pessoal, vou pedir um favor, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, pode ser das 3 telas que nós temos aqui, deste momento lindo. Olha, chegamos a 90 alunos, uau! Que bom. Paula, que linda! Bom te ver aqui. Ah, gente, eu fico toda emocionada quando vejo. Para mim parece encontro ao vivo. É muito bom ver vocês. Dá um X bem bonito. Espera, deixa eu... Mais uma. Suelen! Luana, gente! Ah, que delícia ver vocês. Pessoal da tela 3, abre. Ninguém vai abrir a carinha. Sandra Soares, Maristela, Claudete. Os instas para marcar estão aqui no chat. Tá bom, tudo bem, vai, vou colocar vocês aqui. Vocês estão presentes sem câmera, não tem problema. Que bom que vocês vieram, viu? Gente, um beijo enorme. Nós vamos continuar amanhã. Quem tiver pergunta, se vocês quiserem mandar pergunta para a gente responde, né? Eu, a Lisandra, a Fernanda, marca a gente lá, manda pergunta, amanhã a gente responde, na quarta-feira a gente responde, tá bom? A gente quer realmente passar o conhecimento. Ai, Silvane, que delícia, você tá aí. Muito bom ver vocês. Gente, então é isso, uma ótima noite. Obrigada, professora Elisandra e professora Fernanda. Obrigada a todos vocês que participaram, tá bom? Obrigada. Um beijo grande. Beijo, espero Beijo. vocês de novo. Quero ver vocês na sala de aula, hein? Isso mesmo. Vamos transformar esse ano, viu? Um Isso beijo. mesmo. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.